1000 anos. 1000 anos antes de Jesus nascer, um homem chamado Davi escreveu sobre uma execução que ainda não existia. Porque a crucificação, como forma de execução, só foi inventada pelos romanos centenas de anos depois. Ele escreveu: "Transpassaram-me as mãos e os pés." E isso é só o começo. Hoje eu vou te mostrar 12 profecias sobre Jesus que foram escritas séculos, em alguns casos, mais de 1000 anos antes de Jesus nascer. Existem mais de 300 profecias sobre o Messias espalhadas no Antigo Testamento. Mas eu vou destilar para você apenas 12, as 12 mais cirúrgicas, que se você for honesto com si próprio, elas não conseguem ser explicadas por coincidência. Cada uma vem com a data que foi escrita, o versículo exato em que cada uma delas se cumpriu na vida de Jesus. Quando você chegar ao final desse vídeo, você vai ver o porquê que matemáticos, não pastores, pregadores, matemáticos calcularam que a chance dessas 12 profecias acontecerem por coincidência na vida de Jesus é de 1 em 10 elevado a 17. Para você ter uma ideia dessa quantidade, é maior do que a quantidade de grãos de areia em toda a costa dos Estados Unidos. Então, respira, senta e vem comigo. Profecia número 1. Miqueias 5, versículo 2. Escrita por volta de 700 anos antes de Cristo em um livro que quase ninguém lê. E no texto está escrito: "E tu, Belém, Efratá, posto pequena por milhares em Judá, de ti sairá o que governa Israel." Lembra de uma coisa: Belém, não Jerusalém. Belém, uma cidade tão sem importância na época que ela tinha cerca de menos de 1000 habitantes. 700 anos depois, José e Maria moravam em Nazaré, cerca de 150 quilômetros de Belém. Não tinha razão, circunstância alguma para os dois estarem nesse lugar para que Maria pudesse dar à luz a Jesus. Do outro lado do mundo, o imperador César Augusto decide decretar um censo. E a regra desse censo era que cada um que nasce deve se registrar na cidade da sua linhagem. E José era de qual cidade? Belém. Então, José e Maria tiveram que sair de Nazaré para registrar Jesus em Belém. O imperador romano, que provavelmente não fazia ideia da existência de Israel direito, fez com que Maria, no seu 9º mês de gravidez, tivesse que atravessar 150 quilômetros para poder dar à luz a Jesus. Uma profecia escrita 700 anos antes. Profecia número 2, Isaías 7:14. Por volta da mesma época. "Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho." Uma virgem conceberá, o resto você já conhece, né? Profecia número 3, Gênesis 49:10. "É aqui que o tempo fica selvagem." Esse versículo tem aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Jacó, no leito de morte, ele profetiza sobre os seus filhos. E sobre Judá, ele diz: "A autoridade ficará com a tribo de Judá até a vinda do Messias." E adivinha de qual tribo Jesus era? Exatamente, Judá. E adivinha o que aconteceu pouco tempo depois de Jesus morrer? 70 anos depois de Cristo, os romanos destroem o templo de Jerusalém e dispersam a tribo. O cetro se foi, mas só depois que Siló chegou. Profecia número 4, Isaías 35, 5 e 6. 700 anos antes de Cristo. "Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos abrirão, então os coxos saltarão como cervos." Esses textos são tão específicos, que os rabinos na época tinham um nome para esse tipo de milagre. Eram chamados de milagres messiânicos. Curar os surdos, curar os mudos, expulsar demônios, todos esses milagres eram chamados de milagres messiânicos, ou seja, que somente o Messias poderia executar. Quando João Batista, ainda preso, pede para perguntar a Jesus: "És tu que haveria de vir?" Jesus não responde que sim. Jesus responde citando Isaías: "Os cegos veem, os coxos andam e os leprosos são limpos." Jesus está dizendo: "João, olha a lista, você sabe muito bem quem eu sou." Profecia
número 5, Deuteronômio 18:15. Moisés, 1400 anos antes, escreve: O Senhor teu Deus te levantará um profeta como eu. Um profeta como Moisés. Moisés liberta um povo da escravidão física e Jesus vem e liberta um povo da escravidão espiritual. Profecia número 6, Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. A terra que estava aflita não será entenebrecida. A Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz. A Galileia era considerada uma das regiões mais desprezadas de Israel. Os fariseus tinham até mesmo um ditado: da Galileia nada de bom há de vir. E adivinha, é exatamente lá que Jesus começa o seu ministério. Em Cafarnaum, a Galileia dos gentios. 700 anos antes, Isaías já tinha apontado até o endereço. As profecias começam a ficar específicas demais para ser tratadas como coincidência. Profecia número 7, Zacarias 11, versículo 2 e versículo 13. Por volta de 500 anos antes de Cristo. E disse: dai-me o meu salário. E pesaram o meu salário por 30 moedas de prata. Prestou muito bem atenção? 30 moedas de prata. Não 29 e nem 31. Exatas 30 moedas de prata. O mesmo valor pelo qual Judas vendeu e traiu Jesus. Mas calma que o texto continua. E lança-o ao olheiro. E tomei as 30 moedas de prata e as lancei na casa do Senhor ao olheiro. 5 séculos depois, Judas trai Jesus pelas exatas 30 moedas de prata. Depois que ele vê o que fez e é consumido, ele pega essas 30 moedas, joga no templo e os sacerdotes, sem saber o que fazer com essas moedas, que era dinheiro de sangue, eles pegam essas 30 moedas e compram o campo do olheiro. 5 séculos antes, o exato valor, exatamente para onde iria o dinheiro, exatamente o destino do dinheiro, foi escrito 500 anos antes de acontecer. Profecia número 8, Salmos 41:9. Escrita por Davi cerca de 1000 anos antes de Cristo. Até o meu próprio amigo íntimo, que eu confiava e compartilhava o pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Na última ceia, literalmente Jesus compartilha o pão com Judas, apontando para essa profecia. Aquele que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Profecia número 9, Isaías 53, versículo 7. 700 anos antes de Cristo. Foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro levado ao matador. Quando Jesus foi julgado por Pilatos, muitos dos evangelhos citam a mesma coisa estranha. Jesus ficou calado. E Pilatos, espantado, perguntava: você não vai dizer nada? E por quê? Porque 7 séculos antes, alguém já tinha escrito que assim seria. Agora você precisa parar e absorver isso. A crucificação, ela foi inventada pelos persas, porém ela foi refinada pelos romanos e só foi utilizada como método de execução 500 anos antes de Jesus nascer. Mas aí é que entra a profecia número 10. Em Salmos 22, Davi ele descreve uma execução muito específica, escrita por ele 1000 anos antes de Cristo, ou seja, 500 anos antes, 5 séculos antes da crucificação existir como método de execução. Ou seja, escrita naquela época, ninguém poderia entender que tipo de execução era aquela, porque a crucificação nem tinha sido inventada ainda. E presta muita atenção nisso aqui. Lê comigo devagar. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. Por volta do século XX, os médicos descobriram um detalhe médico muito específico. Na crucificação, por conta do peso do corpo, todas as articulações elas são deslocadas. E por conta do trauma extremo, causa uma coisa no corpo humano chamada
parada cardíaca por ruptura. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham e ficam me contemplando. A vítima era pendurada nua e os ossos visíveis sobre a pele, enquanto uma multidão inteira olhava. Mas o texto não para por aí. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Os soldados romanos, sem saber que estavam cumprindo uma profecia, dividiram as roupas de Jesus e sob a túnica, que era inteiriça, eles lançaram sortes. 4 soldados, um par de dados e uma profecia escrita 1000 anos atrás se cumprindo naquele tempo real e ninguém ali percebeu. E o versículo de abertura daquele salmo qual é? Deus meu, por que me desamparaste? A primeira frase que Jesus grita na cruz em aramaico, citado por Davi, citando o salmo inteiro, que descreve exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Profecia número 11. Isaías 53. Lembra, por volta de 700 anos antes de Cristo. Eu vou ler apenas fragmentos do texto, mas eu quero que você sinta o peso. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico esteve na sua morte. Jesus foi morto entre 2 ladrões e foi sepultado na sepultura de José de Arimateia, que era um homem rico. Tudo no mesmo dia e tudo previsto 7 séculos antes. E por fim, a profecia número 12. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Por volta de 500 anos antes de Cristo. E olharam para mim, a quem transpassaram. Os romanos perfuraram as mãos e os pés de Jesus. Porém, um soldado transpassa Jesus com uma lança do lado para confirmar a sua morte. João, o discípulo, ele cita exatamente esse versículo, porque ele entendeu que naquela hora tudo já estava escrito. E eu te faço uma pergunta. Você esperava que essa história terminasse na cruz? Salmo 16, 10, escrito por Davi 1000 anos antes. Não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Corrupção no hebraico significa a decomposição do corpo. Davi está dizendo que o corpo santo não vai apodrecer. O corpo humano ele começa a se decompor em 24 e 72 horas. E exatamente no 3º dia, Jesus ressuscita. E Isaías 53, 10, 11 fecha o ciclo. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Pelo seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos. Um servo que morre, mas que prolonga os seus dias, que vê a sua posteridade e continua agindo mesmo depois de ter sido morto. Um matemático da Westmont College chamado Peter Stone pegou apenas 8 dessas profecias, não as 12 que você acabou de ver, nem as mais de 300 que estão espalhadas pelo Antigo Testamento. Apenas 8 delas. Ele calculou qual seria a probabilidade dessas 8 profecias se cumprirem na vida de uma pessoa em toda a humanidade. E o resultado? 1 em 10 elevado a 17. É a probabilidade dessas 8 profecias, apenas 8 delas, se cumprirem na vida de uma pessoa por coincidência. Para que você possa entender o quão grande é esse número, eu quero que você imagine o estado do Texas. Eu quero que você cubra todo o estado do Texas com moedas de prata e empilhe uma em cima da outra até dar uma altura de 60 centímetros. Pegue uma dessas moedas de prata e pinte apenas uma delas com uma tinta vermelha e joga ela de volta nessa pilha gigantesca. Depois você pega uma pessoa, vende ela
e jogue ela dentro do estado do Texas. E a probabilidade dela pegar exatamente essa moeda num espaço tão grande desse, coberto por 60 centímetros de moeda, num estado do tamanho do Texas, de primeira, é de 1 em 10 elevado a 17. Essa é a chance de Jesus ter cumprido apenas 8 dessas profecias. Mas Jesus cumpriu mais de 300. Eu sinto te dizer, mas a matemática, ela não mente. As escrituras não foram escritas depois para poder se encaixar. Temos manuscritos do Mar Morto datados de séculos antes de Cristo, com Isaías inteiro completamente preservado. Os textos são anteriores, as datas são checadas e a história é pública. E o que isso significa? Que ou a matemática está errada e nós estamos dentro da casualidade mais improvável do universo inteiro, ou nós estamos diante de um Deus que escreveu o final do livro antes mesmo do começo. Eu não tô aqui para poder te converter, tá? Eu tô aqui para poder te entregar um dado. Porque a maior parte das pessoas que rejeita a Bíblia nunca leram a Bíblia. Nunca abriu Isaías, nunca cruzou Zacarias com o Evangelho, nunca colocou as datas lado a lado. E quando você faz isso, que você olha e lê o Velho Testamento como que ele realmente é, um livro que aponta para os detalhes exatos do que havia de vir, alguma coisa muda dentro de você. Que isso é verdade. Todas as evidências, todos os textos mostram que isso é verdade. Significa que existe um plano. Significa que mesmo a sua vida, dentro desse caos todo que você está vivendo agora, está dentro de algo muito maior que você não consegue ver. Eu escrevi 2 livros. Raízes do Céu, que é o estudo sobre o Velho Testamento e cada uma dessas profecias, e O Cumprimento, que é o estudo do Novo Testamento e a ligação perfeita entre o Velho e o Novo Testamento. E eu estou deixando o link deles aqui no comentário para que você possa ler cada um deles. E eu te digo uma coisa, que depois de ler esse livro, depois de ver o que está ali dentro, tem coisas que não dá para poder desver. Você pode colocar uma faixa em seus olhos e fingir que tudo isso é coincidência, ou você pode deixar a ignorância de lado e compreender que existe um Deus que está acima de tudo. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, eu peço para você que se inscreva no botão escrito inscrever-se aqui embaixo. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com algum amigo, com algum familiar, para que todos eles possam ver e assistir o que você acabou de presenciar. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para que você seja notificado todas as vezes que chegar um vídeo novo aqui no canal. Porque nós apenas estamos começando a apresentar para você cada um desses códigos. A gente se encontra no próximo vídeo e que a paz do Senhor esteja convosco.